Bom, então nós vimos aqui como a gente define os métodos, né? E a gente viu essa distinção entre ah, a maneira da gente acessar, por exemplo, os métodos, onde a gente pode acessar e passar de forma explícita a instância, que é aqui o parâmetro self sempre, ou de forma implícita, que é por meio da variável, que é a instância do objeto. O que é importante a gente entender? Que existe em Python, em todas as linguagens de programação, na orientação a objeto, a distinção entre o que pertence à classe e o que pertence ao objeto. Então vamos entender essa distinção. Então vou colocar aqui um novo diretório, colocar ele letra D, classe versus objeto. Bom, o que acontece? Eu vou colocar aqui classe versus objeto. Vou copiar as nossas definições aqui. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu crio uma classe e quando eu instancio ela, todos os objetos ou todos os atributos e métodos associados a uma instância, né, eu só consigo acessá-los por meio da instância, né? Por exemplo, vou apagar isso aqui. Se eu tentasse mandar a classe cachorro latir, você vai ver que isso aqui vai dar um erro, né? Por quê? Porque o método latir é um método de objeto, dado que ele recebe esse self aqui. Só que eu poderia definir um método latir que seja um método latir que pertence à classe, de tal forma que eu possa chamar esse cachorro a latir aqui. Como eu poderia fazer isso? Poderia fazer, por exemplo, um latir genérico. E aí, ao invés de passar o self aqui para dentro, eu não vou passar nada aqui para dentro. E eu vou dar um print ao, ao. Se a gente olhar esse latir genérico aqui, ele não está recebendo nenhum parâmetro, portanto, ele não está recebendo uma instância de classe. Então, se eu pegasse a minha classe cachorro e chamasse o latir genérico, tentasse rodar isso aqui, você vai ver que ele consegue chamar o latir genérico. Porque o meu latir genérico não está associado a um objeto, ele não está esperando um objeto self aqui para latir. Ele está associado diretamente à classe, né? Porque ele é um método que a gente chama de classe. Então, tal qual, eu posso usar a própria definição da classe para chamar esse latir genérico. Mas eu também posso chamar o latir genérico por meio da instância de objeto. Só que não. Na prática, quando eu chamo o latir genérico por meio do meu objeto, ele está esperando, ele passa sempre implicitamente para o método o meu objeto. Então, ele sempre que eu chamo dessa forma assim, ele vai passar o hex como se fosse assim. Só que nesse caso, eu não tenho um self para chamar, para colocar aqui no meu latir genérico. Então, nesse caso, eu só consigo chamar pela classe. Só que existe uma maneira de eu declarar que isso aqui é como se fosse um método de classe, que é colocando o que a gente chama de decorador aqui. E o decorador que a gente pode colocar é, por exemplo, o declarador class method. Ou a gente poderia colocar static method, que eu acho que é o melhor para colocar aqui. Então, o static method é um decorador, você coloca pela sintaxe arroba e aí o nome da decoração. Decoração de função é basicamente como se eu colocasse algum tipo de parâmetro ou característica especial para a função. Então aqui eu estou falando que essa é uma função chamada de função estática. E a função estática, essencialmente, é a função que pertence à classe.
Agora, se eu tentar rodar o meu classe versus objeto, você vai ver que ele consegue chamar por meio do hex, porque como ele sabe que esse é um método estático, é um método de classe, ao chamar o hex latir genérico, ele não vai passar o hex como um parâmetro da função aqui, e ele vai entender que na prática, o que eu estou querendo fazer aqui é chamar o latir genérico dessa forma aqui, por meio do objeto cachorro. Só que tal qual eu consigo definir métodos de classe, eu também consigo definir atributos de classe. Por exemplo, vamos supor que eu queira passar aqui uma característica que seja, eu não sei, eu já não me lembro muito de biologia, tá, gente? Então me perdoem aqui, mas eu acho que é, sei lá, o filo é animalia, alguma coisa assim. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que todo cachorro vai ser parte desse filo aqui, que é o filo Animalia. Então, a gente pode criar o que a gente chama de atributo de classe, que é, nesse caso, o atributo de classe filo. E veja que a diferença da declaração do atributo de classe para o atributo de instância é que aqui, no atributo de classe, eu já passo para ele o valor na minha definição. Então, eu estou falando que o filo é um atributo de classe do tipo string que recebe o valor de animalia. Então, agora, se eu, por exemplo, tentar acessar o valor de cachorro.filo, rodar isso aqui, ele vai me dizer que é animalia. Da mesma forma que se eu pegar aqui hex.filo, opa, eu cliquei no debug sem querer, ele vai falar também animalia. Na verdade, eu acho que não é filo isso aqui, eu acho que o nome, refactor name, é reino, animalia. Bom, enfim, agora mudei aqui para reino. Então, veja que eu consigo criar tanto os métodos de classe quanto os atributos de classe. E o que é interessante? É interessante também a gente lembrar que eu consigo acessar tanto os métodos de classe quanto os atributos de classe dentro dos meus métodos de objeto. Então, ó, por exemplo, se eu viesse aqui no meu construtor e chamasse self.latir genérico e rodar agora isso aqui, o que a gente vai ver? Eu vou colocar aqui o latir genérico e eu vou dar aqui, por exemplo, um print self.nome foi criado. E eu chamar isso aqui, o que a gente vai ver que aparece? Hex foi criado, e aí o uau. Por quê? Porque eu estou chamando aqui o meu método de classe do latir genérico dentro do meu construtor de objeto. Então, ele aparece hex foi criado, que é a minha definição, meu primeiro print aqui, e depois ele chama o latir genérico, que dá um print uau. A mesma coisa aparece para o Scooby. Da mesma forma, se eu, por exemplo, pegasse o meu corre aqui e modificar self.nome, vírgula, do reino, e aqui eu vou colocar self.reino, vírgula. Está correndo a velocidade. Agora, se eu chamar o hex.corre, corre, com a velocidade, sei lá, 40, e chamar isso aqui, você vai ver hex do reino Animalia está correndo a 40 km por hora. Então, eu consigo acessar os meus atributos de classe, os meus métodos de classe, por meio da instância do objeto, né, dessa maneira aqui, tanto fora da minha definição de objeto, quanto dentro da minha definição do objeto por meio do self. Tá? Isso aqui eu não tinha falado, mas eu espero que fique claro para todos, é que eu consigo chamar os vários métodos entre diferentes definições. Se eu quisesse ser chamado aqui, por exemplo, self.latir, depois do corre, e rodar isso aqui, eu consigo, tá vendo? Hex do reino Animalis está correndo a 40 km por hora, hex, Então eu consigo acessar todo o meu objeto, toda a definição do meu objeto, como se eu estivesse aqui fora, aqui dentro também. Só que ao invés de passar o nome, eu passo a instância. E da mesma forma, eu consigo acessar
os atributos e métodos de classe por meio da mesma sintaxe. Ou, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui cachorro.latir genérico, né? E aí, eu chamar isso aqui, ele vai ter o meu hex e o aqui dentro também. Então, também consigo acessar pela definição da minha classe cachorro. Então, só para vocês saberem que existe essa distinção entre métodos de classe e métodos de objeto. E atributos de classe e atributos de objeto. Uma última questão é, o que acontece se, por exemplo, eu fizesse um hex.filo, um hex.reino, desculpa, igual a plantai. Será que isso aqui seria suficiente para alterar o reino do cachorro? Então, eu vou rodar aqui. E aí vocês vão ver que o reino do cachorro permanece inalterado quando eu modifico o reino da minha instância. Só que agora, se eu rodar aqui hex.corre 40, né, o que a gente vai ver? Mudei o reino do hex para plantai, fiz o print na definição do cachorro, não mudou. Agora eu vou rodar o hex.corre, você vai ver que o hex é do reino plantai. Né? Por quê? Porque quando eu faço a definição, a mudança de um atributo de classe por meio da instância de classe, ele não modifica o atributo da classe, mas ele vai tratar aquele atributo que era da classe, daqui para frente, como se pela definição do objeto. Por outro lado, se eu fizesse cachorro.reino igual a plantai e rodasse, vou rodar aqui o do Scooby, que a gente deixou inalterado, e rodar isso aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver que, nesse caso, o reino da classe mudou para plantai, e o Scooby, que é a instância da classe, automaticamente também mudou o reino dele para plantai. Então veja que a maneira, hierarquicamente, de como as mudanças são passadas para as instâncias é, se eu mudo o atributo de classe, ele muda para todas as instâncias da classe. Se eu mudo o atributo de classe na instância, ele só muda o atributo da classe para aquela instância.